Continuando, houve aqui uma falha técnica. Então, como estava explicando, os demônios, ele tem plenos poderes de imitar a voz humana. Haja vista que Jesus Cristo disse que Satanás, nos últimos dias, viria a este mundo, enganando os homens, operando sinais, prodígios e muitas maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Outra pergunta. Senta aqui, missionária. Senta aqui, missionária. Então vamos tratar um pouco deste assunto. Lavoisier Alencar. Boa tarde, Lavoisier. Então, veja bem, o histórico do espiritismo. Esperar você ler um pouco. Samile Salles, Deus te abençoe. Olha aqui o histórico, como surgiu o espiritismo. O espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior reduto espiritista, devido ao seu crescimento se dar, em grande parte, devido ao fascínio que os seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus. Alheios da palavra de Deus e divorciado de toda a verdade, o Espiritismo tem constituído uma espécie de profundeza de Satanás, pronto a tragar pessoas incautas que estão à busca de Deus em todos os lugares, por todos os meios. Então, o Espiritismo é um dos grandes males no Brasil e no mundo, devido às pessoas estarem sofrendo, necessitadas, com casamentos arruinados, sem paz, desempregados, doentes. Então, Satanás vai atrás dessas pessoas. Eliane Alves pergunta: por que os demônios exigem alguma coisa? Os demônios exigem, Eliane, algumas coisas e pedem para as pessoas, para que as pessoas venham depositar a fé naquilo. Por exemplo, quando um demônio se manifesta pedindo vela, é para que as pessoas acreditem que as velas têm algum poder, e assim impedir das pessoas procurar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Inclusive, para nós os homens, o salmista Davi diz: lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos é as tuas palavras. Então a palavra de Deus é a luz que ilumina todo homem. Então os demônios vai e pede velas, por exemplo, que é para a pessoa acreditem ou venham acreditar que vela feita com cera, produto químico, possa iluminar uma alma. Mas somente Cristo Jesus e a Bíblia Sagrada pode iluminar a alma dos homens. Outra pergunta. Respondido?
Deus te abençoe, Ana Lúcia, que está nos assistindo. Silva Alves, Emanuele, Deus te abençoe, Emanuele Silva Alves. Então, devido ao sofrimento das pessoas por não conhecerem a Deus, os espíritas, eles trabalham em cima da crendice do povo. Por exemplo, a mulher está percebendo que o seu marido tem um amante e a mulher não sabe como descobrir. Então elas recorrem a um centro espírita, a um feiticeiro ou macumbeiro. Geralmente é levada a pessoa por alguém e estes espíritos dizem: olha, é a tua vizinha, é a tua melhor amiga que está te traindo. E quando a pessoa sai dos terreiros, já sai com raiva de uma vizinha. Porém, os demônios nunca dizem qual é a vizinha, porque os demônios é mentiroso. E o demônio vai colocar no coração da pessoa a dúvida sobre a sua vizinhança. É daí que parte o atrito, a desconfiança e os ciúmes. Eliane Alves pergunta: por que os demônios exigem o terço de joelho? Boa pergunta, Eliane. Os demônios exigem que as pessoas façam o terço de joelho, porque observe uma coisa. Em Mateus capítulo 4, Satanás se apresentou a Jesus, dizendo para Jesus Cristo o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Depois disse: se tu és o Filho de Deus, pula daqui de cima lá embaixo. E depois o demônio disse: todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado tu me adorares. Os demônios, Eliane, sempre teve o desejo de ser adorado pelos homens. Inclusive a Bíblia diz que Satanás quis tomar o trono de Deus e foi expulso, lançado nas trevas exterior. Como Satanás nunca teve adoração, ele exige que o ser humano se ajoelhe. E o texto, o conto dos rosários, cada conto do rosário, é uma maneira do ser humano fixar a mente no conto dos rosários. E assim o ser humano nunca orar a Deus diretamente. Então Satanás faz o quê? Exige o terço de joelho, que é para as pessoas se ajoelhar diante dele. E o terço é para a pessoa desviar a fé de Deus e colocar no terço. Você quer ver um exemplo? Meu amigo, minha amiga, pergunte ao seu amigo quem foi que criou o terço, quem foi que criou o rosário, quando foi criado o rosário, aonde o rosário foi criado. Todas estas perguntas você vai ter respostas. Por exemplo, a questão do terço, vou já dizer para você quando foi criado o terço e a época em que foi criado. E uma pergunta que você pode fazer: por que Jesus Cristo nunca ensinou sobre o terço? Por que os apóstolos nunca usaram o terço? Por que a Bíblia Sagrada
tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica nunca falou sobre o terço. Faça essas perguntas. Respondida a resposta de Eliane Alves, por que os demônios exigem o terço de joelho? Recapitulando, para ser adorado pelas pessoas e para as pessoas nunca orar a Deus diretamente. Olha, o uso do rosário. Vou mostrar para você. O rosário foi criado no ano de 1200 da nossa era. Escute isso. Para você, meu amigo católico, católica, evangélico, evangélica, veja bem. O uso do rosário por São Domingo, chefe da Inquisição. Existiu um bispo na história da humanidade, inclusive era um bispo católico, chamado São Domingos. Este bispo, no ano de 1200 da nossa era, criou o rosário. Agora, por que criou o rosário? Porque naquela época, muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. E para ele não perder a sua membresia e saber quem ainda era dos fiéis que seguia ele, criou o rosário. E aquilo se tornou o que hoje é uma gravata, uma identificação. Hoje quem usa gravata ou é de uma repartição pública ou é um religioso. Porque as pessoas comuns não usam gravata. Naquela época era o rosário. Quem usava o rosário estava identificado como sendo fiel a São Domingos. E quem não usava o rosário era constatado como tendo abandonado esse bispo e seguido o cristianismo verdadeiro. É por isso que criaram o rosário. No ano de 1200, quem criou foi o bispo denominado pelo credo São Domingos. Glória a Deus. Glória a Deus não por São Domingos, não pelo rosário, mas pela resposta que você está tendo hoje. Cícero Salles, boa tarde, Cícero. Antônia Gomes, Francisca Maria, Antônio Augusto de Souza, Deus abençoe todos vocês com a poderosa palavra de Deus. Nós teremos todos os dias este horário especial para você. Meus amigos do grupo Missionários no Altar, a tantos quantos estão nos acompanhando por esta live, vocês foram o patrocinador dessas pessoas que estão ouvindo a boa palavra de Deus. Então, voltando à questão sobre o Espiritismo, Allan Kardec foi o homem que fundou o Espiritismo. Agora, resumo histórico. Vou falar um pouco do histórico sobre o Espiritismo para você poder entender por que essas pessoas recebem espíritos. Aonde e de onde vêm esses espíritos que baixam nas pessoas quando elas estão participando de um terço, de uma reunião, às vezes em uma igreja? Por que os demônios incorporam essas pessoas? No tempo de Jesus também era assim. Tinha pessoas que incorporavam espíritos malignos. Você vê isso em Mateus, capítulo 17,
versículo 14 até o versículo 21. Leia na sua Bíblia, tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o versículo 21. Você vai aprender como é que pode fazer para expulsar os demônios quando eles se manifestam numa pessoa. Resumo histórico sobre o Espiritismo. O Espiritismo se constitui no mais antigo engano religioso já surgido. Porém, em sua forma moderna, como hoje é conhecido, o seu surgimento se deve a duas jovens norte-americanas, Margaret e Kate Fox. Lá nos Estados Unidos da América, em Nova York, havia uma família. E esta família foram habitar numa localidade ali na Califórnia, em Rio de Ville. Foram morar nessa cidade, em Hillsville, nos Estados Unidos da América. E essa família tinha duas jovens, que eram Margaret e Kate. E essas duas jovens, Margaret e Kate, um dia elas dentro de casa, elas ouviram vozes. Assim como as vozes que aparecem aqui na Cacimba Nova, aparece aqui na Palmeira de Cima. Margaret e Kate passaram a ouvir vozes. E essas vozes chamaram ela pelo nome. Chamaram elas pelo nome, Margaret e Kate. E Margaret e Kate começaram a fazer pedidos a estas vozes. Tipo, me dê aquela colher. A colher vinha flutuando. Me dê um copo com água. Aquele copo com água vinha flutuando. E Margaret e Kate, com o passar do tempo, passou a conversar com essas vozes como se fossem pessoas. E daqui a pouco, Margaret e Kate começaram a ouvir sobrenome de pessoas, situações de pessoas, que essas vozes contavam para elas. E logo após, muitas pessoas passaram a frequentar a casa de Margaret e Kate para fazer pedidos. E às vezes até perguntar sobre entes queridos que haviam falecido. E aconteceu que Margaret e Kate passou a receber entidades que elas não conheciam e de repente ela estava aí o que hoje se chama de adivinhando. Uma pessoa perdia documento, ia lá onde estava Margaret e Kate, ela dizia, você perdeu em tal lugar, está em tal lugar, assim, assim, a pessoa ia e encontrava. E se tornou uma coisa famosa. Essas meninas, Margaret e Kate, pertenciam a uma família chamada Fox. Essa mesma família, cujas empresas ainda hoje existe, que é a família Fox, da empresa Fox, da empresa veicular Fox, da TV Fox. E essas pessoas passaram a consultar estas entidades. E foi assim que começou a se propagar o espiritismo através daquelas meninas. Elas cresceram, se tornaram adultas, elas treinou outras pessoas para ouvir essas vozes e responder perguntas que eram feitas pelos vivos e respondida por espíritos que vinham do além. Esse é o primeiro resumo histórico
do surgimento do espiritismo no mundo. Nós queremos mandar nossa saudação para Parteline Sandra, nossa saudação para a Cruzada Evangelística. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ver aqui como surgiu o movimento, os estranhos fenômenos. Olha aí. Os estranhos fenômenos. Como começou a se desenvolver o espiritismo. Isso tudo aconteceu, irmãos e amigos, no ano de 1847. Em dezembro daquele ano. No mês de dezembro de 1847, Margaret e Catharine, essas meninas da família Fox, começou a ouvir vozes que elas não conheciam. Semelhante àquela voz que Eva ouviu no Jardim do Éden. Vocês se lembram? Que a Bíblia diz que apareceu a serpente e falou com Eva no Jardim do Éden. Da mesma forma, esta mesma serpente que é Satanás se manifestou nessas crianças. Margaret e Kate, respectivamente, de 12 e 10 anos, começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos da casa onde moravam. A princípio julgaram que esses ruídos fossem produzidos por ratos, camundongos, infestavam a casa. Porém, quando os lençóis começaram a ser arrancados das camas por mãos invisíveis, cadeiras, mesas tiradas dos seus lugares, e uma mão fria tocou no rosto de uma das meninas, percebeu-se que estava acontecendo era fenômenos sobrenaturais. A partir daí, as meninas criaram um meio de comunicar-se com todos os ruídos, que respondia às perguntas com um determinado número de pancadas. Então entenda, recapitulando, a paz do Senhor, missionário Elvis Cabral. Exatamente, não chega a ser, Cabral, propriamente fantasma, porque sabemos que fantasma não existe. O que existe são anjos caídos, que se tornaram demônios, e como diz Apocalipse, ai da terra e dos seus moradores, porque a grande serpente, antigo dragão, caiu sobre a terra para perturbar os que habitam sobre ela. Então não se trata, amigo Cabral, de fantasma. Trata-se de anjos caídos. Anjos que foram expulsos do céu e se tornaram demônios na terra. Um abração, Cabralzinho. Então, meus amigos, em dezembro de 1847, Margaret e Kate, essas duas moças, uma de 12 anos, outra de 10 anos, elas começaram a ouvir ruídos, ouvir certas batucadas dentro de casa. Com o tempo, elas perceberam que coisas como lençóis da cama saíam flutuando. Objetos, cadeiras, mesa afastada do lugar. Seria aquilo que as pessoas chamam de casa mal assombrada, semelhante àquela do filme de terror. E essas meninas
começaram a se comunicar com essas entidades. E cada pergunta que elas faziam, os demônios faziam batucadas para que elas entendessem. Daí porque nos terreiros de Umbanda, de Candomblé e de Macumba, as batucadas é aquilo que traz a presença dos demônios no ambiente espírita. Elvis Cabral pergunta: é possível eles se materializarem? Como assim? Boa pergunta, Cabral. Os espíritos, eles não se materializam carne e osso, não. Os demônios, Cabralzinho, eles se manifestam de maneira visível, que a pessoa os veja como se fosse um ser humano. Entendeu? Eles têm esta capacidade. Haja vista que a Bíblia diz que os demônios se transfiguram em anjos de luz. Assim como o anjo Gabriel é espírito e as pessoas puderam vê-lo, da mesma forma os demônios, que são espírito, se apresentam de forma que o olho humano pensa estar vendo uma pessoa, ao passo que é um espírito transfigurado na aparência humana. Sua pergunta. E isso eu digo com muita propriedade, porque antes de eu sair dos terreiros de Umbanda, de Macumba, não que eu fosse macumbeiro, mas porque minha avó me levava aos terreiros e eu conversava com espíritos que se manifestavam nas pessoas, muitas vezes as pessoas viam a aparência de quem havia falecido. Hoje nós sabemos que eram demônios. Respondendo à pergunta do nosso amigo Cabral. Cabral pergunta: demônios precisam de água para habitar? Água ou algo? Demônios são espíritos. Demônios não podem tocar um objeto desse. Os demônios não podem tocar, porque são espíritos. Para Satanás exercer suas funções, eles precisam de um corpo, ou de um corpo humano, ou de um corpo de animal. Haja vista em Marcos capítulo 5, Lucas capítulo 5, o exemplo do homem gadareno, que 2.000 demônios ou mais habitavam naquele corpo. E quando Jesus expulsou, eles entraram no corpo de animal. Porque para executar os intentos da natureza demoníaca, eles precisam de um corpo. Porque eles não é desse mundo. Eles são de um mundo espiritual. Entende? Assim como o Filho de Deus, para vir salvar este mundo, precisou de um corpo. Corpo este criado pelo próprio Deus. Sua resposta, amado amigo. Fábio Roberto respondeu: vixe. Evangelista Joilson, a paz do Senhor, meu amado irmão. Elvis Cabral pergunta: qual a diferença de demônio para espíritos malignos? A diferença está na hierarquia. Tem demônios que agem com mais intensidade em lugares, nações, povos, raças. Por exemplo, os demônios que usam os corpos das pessoas que frequentam o terreiro de Macumba são demônios. Eles são espírito.
se tornaram demônios por causa da rebelião deles contra Deus. Eram espíritos que se tornaram demônios. Demônios e espírito é a mesma coisa. A única diferença é que o espírito não tem nada a ver com a matéria humana, não se reproduz, etc. Respondida a pergunta. Fábio Roberto diz que Cabral é da esquerda. São estudos, amados, que nós precisamos responder às pessoas que sofrem. E eu quero dizer aos amigos, Viana Santos Cruz, Manuel Viana, meus amigos, lembrando aos pregadores do Evangelho, amigos, meus irmãos, nós temos uma grande tarefa deste mundo. Além de pregar o Evangelho, libertar os oprimidos do diabo. Atos 10, 38 está escrito: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual passou a fazer o bem e a libertar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nosso amigo Fábio Roberto fez uma live ele diz: faz uma live para que eu vou te fazer umas perguntas para aprender com você, viu? Perfeito, Fábio Roberto. Estamos às ordens. Fábio Roberto diz: homem de Deus, os demônios possuem livre-arbítrio? Sim. Eles possuem livre-arbítrio dentro da permissividade divina. Demônios têm poder de escolha, poder de decisão. Demônios têm vontade próprias. E demônios também escolhem pessoas a quem vai usar para referidos assuntos de suas hostilidade para com a humanidade. Porém, os demônios ainda estão sob a autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo. Embora os demônios tenham livre-arbítrio, mas só podem fazer o que eles fazem até onde Deus permitir. Fábio Roberto deu uma risada. Fábio Roberto pergunta: homem de Deus, os demônios possuem livre-arbítrio? Respondi: sim, desde que Deus permita. Texto de Marcos, capítulo 5. Vamos ver aqui, Marcos, capítulo 5. Logo em Marcos capítulo 5, vamos observar uma coisa, senhores e senhora. João Cláudio está assistindo. Missionária Iranilde, corrija essa produção. Em Marcos capítulo 5, senhores e senhoras, encontramos o triste estado de um homem este
que não sabemos o que levou a ter uma vida possuída por um espírito maligno. Se foi uma obra de feitiçaria, se foi bruxaria, se foi a inveja de alguém, se foi alguém que quis destruir o casamento, a vida dele. O certo é que este homem de Marcos capítulo 5 era possuído por uma legião de demônios. De acordo com a contagem romana, uma legião era composta de 3 a 6 mil indivíduos. Vamos usar, digamos, o número mínimo, 3 mil, seria uma legião naquela época. Então, mais de 2 mil demônios habitavam naquele corpo humano. Mas sabe o que foi que aconteceu? Aquele homem vivia nos sepulcros. E por que vivia nos sepulcros? Porque a intenção do diabo sempre foi levar o homem para o cemitério, vivo ou morto. Porém, Jesus Cristo, Filho de Deus, atravessou o mar da Galileia. E observe um detalhe, senhores e senhoras, que nesse texto você vai ver que houve vendavais, fúria das águas, para tentar possivelmente emborcar a embarcação e matar Jesus com os seus discípulos. Porém, Jesus chega do outro lado, liberta o homem, que nem as autoridades civis não tinham condições de libertá-los. E a Bíblia diz que após Jesus expulsar os demônios, não foi missionário Josué? Após expulsar os demônios, diz a Bíblia Sagrada, que aquele homem ficou sã do juízo. Ficou sã do juízo. No seu sentido perfeito. E reconheceu Jesus como Senhor. E quis seguir a Jesus. Uma lição para nós, os pecadores. As pessoas só vão seguir a Jesus quando for liberto das prisões demoníacas. Isso é para você, pregador. Isso é para você, meu amigo pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário. Não adianta só blá blá blá. Tem que libertar os endemoniados pelo poder das ferramentas que Deus já te deu. Fábio Roberto, demônios e espírito não são mesma coisa? Uma diferença, Cabral. Os anjos de Deus são espírito, mas não são demônios. E os demônios são espírito, mas não são de Deus. É a diferença, viu? Os anjos de Deus são espíritos, mas não são demônios. Os anjos de Satanás são demônios, espíritos que se tornaram demônios. Entende? Esta diferença. Existe um termo que pouco se usa dentro da teologia, que é demonologia. É quando você vai estudar especificamente a respeito dos demônios. Diferente de angelologia, a doutrina dos anjos. São duas entidades da mesma origem. Porque tanto os anjos de Deus, como os anjos que hoje são demônios, todos eles habitaram nos céus. Uns foram expulsos e os outros ficaram. Entende? Elvis diz, um abraço. Oh, meu amigo Elvis. Cabral, estou te aguardando aqui. Quero que você venha, meu amigo, estar conosco. Trazer a boa palavra de Deus. Um cheiro, amado.
Fábio Roberto diz, ele vivia nos sepulcros, pois os demônios lhe tiraram a identidade humana desse indivíduo. As crenças pagãs acreditam que os demônios habitam em lugares desertos e em cemitérios. Tem uma parte, Fábio, de crença, mas na verdade os demônios não habitam somente nos desertos e nem também nos cemitérios. Hoje demônios estão habitando até na vida de vários pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos missionários e, por que não dizer, no clero majoritário da antiga religião do paganismo, tão crescente no nosso país. Hoje, praticamente, o demônio não tem mais essa preocupação com o cemitério, como a crença popular ainda tem hoje. Hoje, os demônios estão nas redes sociais, na TV, na família e muitas igrejas também ditas evangélicas. Daí porque existem aquelas igrejas que negam que Jesus é Deus, negam a existência do Espírito Santo. Um exemplo, então os demônios agem em vários lugares. Mas concordo, Fábio, com a sua explicação, que muito corrobora para o nosso aprendizado e ensino. Os demônios tiraram a identidade daquele homem. Elvis, te aquieta, rapaz. Eliane Alves, por que eles só procuram a crença católica? Boa pergunta, meu amigo, minha amiga. Por que que os demônios, os espíritos que se manifestam, só procuram a crença católica? Boa pergunta. A resposta é a seguinte: não são todos, mas 90% dos católicos não conhecem a Bíblia Sagrada. 90% dos católicos não conhecem o poder da oração. E 99% dos católicos no Brasil não têm uma fé alicerçada na Bíblia Sagrada, mas uma fé vulnerável, alicerçada em dogmas e alicerçada nas tradições familiares da antiguidade. Então os demônios procuram atuar aonde as pessoas é menos preparada. Por exemplo, por que que os espíritos que se manifestam não mandam chamar um pastor, não mandam chamar um evangelista, uma mulher de oração? Respondendo aí a pergunta de Eliane Alves, por que eles só procuram a crença católica? Fábio Roberto diz, me referi à realidade de Marcos capítulo 5. Verdade, eu entendi, grande homem de Deus, Fábio Roberto. E uma outra informação para o enriquecimento da nossa fé, conta-nos uma tradição judaica que no passado, aonde era aquele cemitério, havia no passado sido uma sinagoga judaica, aonde os judeus, fugindo da perseguição, se agregaram e se reuniam em territórios fora da região de Israel. E esta sinagoga judaica havia sido derrubada pelos romanos, tornando assim posteriormente o lugar onde se sepultavam indigentes, pessoas pobres ou com doenças contagiosas, segundo a tradição rabínica. Era por isso
que esse gadareno era levado para aquele lugar. Como eu costumo dizer, o desejo do diabo é de fazer das igrejas um cemitério. Daí existe tantas igrejas frias, mortas, que não gostam de oração, não lê Bíblia e também não adoram o verdadeiro Deus. Irmãos da igreja Deus é Amor, lá no Brás, está assistindo. A paz do Senhor a todos os irmãos da igreja pentecostal Deus é Amor, aí no Brás, na grande São Paulo. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Dentro de 10 minutos estaremos encerrando esta live. Se alguém tiver mais perguntas, nós estaremos aqui para ajudá-los a entender. E a partir da manhã, a partir de 1h da tarde, estaremos transmitindo ao vivo ensinamento bíblico sobre a origem e doutrina dos anjos. Assim, para o povo conhecer com quem está lidando e lutando. Nosso amigo evangelista Joilson, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Como estávamos falando anteriormente, em dezembro do ano de 1847, Margaret e Kate, essas duas adolescentes, começaram a ouvir batucadas, vozes e depois movimentos sobrenatural. Daí começou a difusão do espiritismo. É só uma questão de pesquisa, viu, amados? Se alguém não quiser acreditar no missionário Ângelo, não é preciso. Creia na história. A história por si só revela todas as verdades. Muitas coisas nós iremos ensinar daqui para frente. Nossa irmã Sália Silva está assistindo. Um abraço, nossa amada irmã, em nome de Jesus. Aos nossos amigos e amigas católicos e católicas, nós queremos estar à sua disposição. Havia tantas pessoas precisando de esclarecimento, de aprender a boa palavra de Deus, entender as coisas da vida. Estamos à sua disposição. Lembrando ao povo da Palmeira de Cima, povo de Cacimba Nova e dos povoados adjacentes, que nós não somos missionários somente da Assembleia de Deus. Nós somos missionários de todo o povo da comunidade Palmeira de Cima e seus arredores. Conte conosco, meu amigo católico, minha amiga católica, meu amigo evangélico, evangélica, você obreiro, nós estamos à vossa disposição, em nome de Jesus. Bem, para encerrarmos esta live, queremos deixar um versículo da palavra de Deus para todos vocês. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, e o versículo 23, Deus diz: por acaso eu sou Deus apenas de perto? Não sou também o Deus de longe? Versículo 24 diz: esconder-se-ia alguém em lugar
que eu não o veja? Esconder-se-ia alguém em esconderijo em que eu não o encontre? Aí Deus diz: por acaso não encho eu os céus e a terra? Com esta palavra Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu sei aonde você está. Eu conheço o teu problema. Eu conheço a tua dor. Deus está dizendo essa palavra: eu sou o Deus de longe e também sou o Deus de perto. Se você crer nesta palavra que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23, e se você quer receber a nossa oração, coloca as tuas mãos, mesmo pelo visor do teu tablet, do teu computador, do teu notebook, do teu celular. Deus vai estar vendo você colocando as tuas mãos na tela do teu aparelho, em sinal de que tu está crendo na oração e recebendo a oração que vamos fazer agora. Coloca a tua mão e creia e ore comigo. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, ó Criador dos céus e de toda a terra, aonde neste Piauí e fora do estado piauiense, aonde houver uma pessoa que nesse momento colocou sua mão junto à minha, mesmo pela tela do seu aparelho, eu te peço, ó Deus, seja a tua mão com esta pessoa e que essa pessoa receba a cura das suas enfermidades. Se for dor na cabeça, desapareça em nome de Jesus. Dor nos ossos, artrose, osteoporose. Você que sofre com entupimento nas artérias, coração grande, úlcera, gastrite. Você que sofre com a diabetes, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, que aonde quer que tu esteja, sinta a presença de Deus, e todo o mal contra a tua vida caia por terra. Meu amigo católico, católica, se tu crê também nesta oração, aonde estiver um membro da tua família, que seja libertos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Se você creu nesta oração, escreva embaixo amém. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Basta você procurar no YouTube Missionário Ângelo Máximo. Assista os nossos vídeos, se inscreva, mande o seu sinal, aperte no sinozinho para receber as nossas notificações. No Facebook, você procura Ângelo Máximo Freitas. Deus abençoe vocês, tenham uma boa tarde e até amanhã, a partir das 3 horas da tarde, até as 4 horas, 1 hora com vocês. A nossa irmã Manuel escreveu amém. Deus te abençoe. Elaine Sabino, Deus te abençoe, Elaine, em nome de Jesus. Nesse momento encerro nossos comentários e estou à disposição para responder
vossas perguntas. Não precisa ser só sobre qualquer assunto relacionado a espiritismo, relacionado a pessoas possessas, qualquer outro assunto, estamos à sua disposição. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde na paz do Senhor.